Bom, pessoal, mais uma vez, muito boa noite. Estamos aqui hoje para um assunto que eu percebo que faz vocês aí pararem para pensar, né, em algumas palavras, expressões, algo que a banca usa, né, e aí você às vezes não consegue interpretar a questão por falta de entendimento de uma palavra, de uma expressão, e muitas das vezes expressões e palavras relacionadas ao mundo do direito, né? Uma linguagem um pouco mais técnica. Eu já atendi e ainda atendo pessoal que não é do direito, né? Então, assim, não são todos os alunos aqui que são do mundo do direito, e eu vejo que o pessoal, por exemplo, da área da saúde, né? Pessoal da área da comunicação tem muita dificuldade em relação a isso. E eu acho que a gente precisa, então, olhar com tranquilidade, né? Vou disponibilizar depois essa apresentação para vocês, mas é legal vocês aí já anotarem, já pegar aí caderninho, já começar a anotar, porque vocês vão ver que das próximas vezes que vocês resolverem questões sobre esses assuntos, vocês vão lembrar aqui do nosso encontro, falar assim, peraí, isso daqui tá relacionado a isso, aquilo tá relacionado àquilo. E aí a gente vai conseguindo melhorar o desempenho com esses pequenos detalhes, né? É, essa apresentação de hoje, né, essa mentoria de hoje, ela é, para mim, ela é muito importante e ela é muito significativa, porque da mesma forma como a maioria não vem do mundo do direito, eu não vim. E eu senti essa dificuldade na época. A gente não sabia muito por onde caminhar. Às vezes a gente dependia ali do professor explicar, né? Então, às vezes a gente assistia, às vezes, videoaula, é, na expectativa do professor explicar. Mas eu também entendo que às vezes o professor que é do direito, então às vezes o professor de direito administrativo, constitucional, eleitoral, do trabalho, enfim, ele não tem ele não tem esse conhecimento, esse feedback dos alunos, tá? Então, eu acho que a gente precisa aí ter esse feeling, né? Então, acho que eu preciso passar isso para vocês, para que o entendimento de vocês melhore e, consequentemente, vocês consigam aí caminhar melhor nas questões, tá bom? Então, a ideia é justamente a gente trabalhar com isso. Estão vendo, né? Belezinha, ótimo. Gente, vocês podem perguntar e podem interagir aqui pelo chat ou até pedir para falar, não tem problema, tá? Conforme eu vou trabalhando aqui com vocês. Então, vamos lá. Primeiro, né, a gente sabe que resolver questões, então o processo de resolver questões, ele é muito mais complexo do que a gente sentar e tentar resolver, né? É, é juntar, né, fazer uma junção entre o conhecimento que eu tenho, então aquele que a gente adquire por meio de teoria, né? Entender a banca, então praticar o perfil da banca e interpretar o que está sendo pedido, né? Quantas vezes você não errou uma questão, não porque você não sabia o conteúdo, mas porque você não entendeu o que estava sendo pedido? Quem quem está estudando aí para FGV tem esse sentimento constante. Por quê? Porque é uma banca que pega muito no quesito de interpretação. E o que eu vou falar para vocês hoje em relação a vocabulário está muito relacionado à interpretação também, tá? Então vamos lá. Vou começar de cara assim com o nosso queridíssimo é defeso, tá? Gente, é defeso, tá? Ele tem o sentido de não é permitido, é proibido, tá? Então, toda vez que vocês virem o é defeso, então toda vez que vocês virem é defeso, na cabeça de vocês, automaticamente, vocês troquem por é proibido,
tá? Esse é o jogo que a gente tem que fazer, tá? Então, é defeso, não, risca, né? Risca ali na prova e fala assim, proibido. É proibido, tá? E olha só, como que ele cai? E ele cai efetivamente na banca, sim, tá? Então, por exemplo, é defeso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui proibido. É proibido, tá? Então, é proibido ao agente privado. Aqui é uma questão mais fora do nosso escopo, mas até, enfim, mais da área fiscal. Mas olha só, ao agente privado adotar inovação que o coloque em posição de vantagem diante dos concorrentes, questão de licitação, desculpa. A inovação, ela é um fator de concorrência, tá? Então, aqui, não é proibido. Praticar mecanismos que possam eliminar a concorrência do mercado relevante. Questão de eliminar, não. A concorrência, ela precisa existir, tá? A concorrência, ela precisa existir, porque senão a gente entra num mercado de monopólio. Então, eu não posso eliminar a concorrência. Então, é proibido praticar mecanismos que eliminem a concorrência, tá? É proibido obter aumento do lucro pela revisão do processo produtivo, inclusive de seus fornecedores. Não, essa é uma previsão aqui de direito tributário. Então, não é proibido. Letra D. É proibido utilizar benefícios fiscais concedidos ao setor que atua? Não, não é proibido. É permitido. E analisar os custos de produção da concorrência também é algo permitido e não proibido. Então, é defeso, olha só, é defeso, ou seja, é proibido, é defeso praticar mecanismos que você, etc, etc. Ok? Então, é proibido, tá? Na cabeça de vocês, não temam, tá? Não temam. Na cabeça de vocês, tá? Você troca automaticamente o defeso por é proibido. Automaticamente, tá? Ó, só, a Carol falando que já errou por causa disso. Sim, eu sei. Olha só, tem mais aqui sobre é defeso. A Constituição Federal, ao afirmar que é defeso, nem vou ler o resto, tá, gente? É exatamente isso que vocês vão fazer na prova. A Constituição Federal, ao afirmar que é defesa, não, é proibido. Vou trocar aqui por proibido. Proibido. Ao afirmar que é proibido cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, adotou o princípio da anualidade. Não, aqui não é o princípio da anualidade, tá? Que não é o princípio da anualidade. Então, tá errado. Essa primeira parte realmente tá certa e a segunda parte tá errada. Lembra, tá? Se você não assistiu, corre depois assistir lá como que a gente resolve questão do Sebrasp, né? Fazer aqui a, a divisão entre a primeira parte, a segunda parte e analisar cada um dos trechos individualmente, ok? Então, olha só. A Constituição Federal, ao afirmar que é proibido, é defeso, ok? Belezinha? Muito bom. Mais uma. Olha só. É defeso. Opa, apareceu é defeso? Então eu vou trocar é defeso por é proibido. É proibido a administração pública prever em edital a possibilidade
de a licitante retificar a proposta e os documentos de habilitação no curso do procedimento, ok? Então, é proibido a administração pública prever em edital. Não, não é proibido, tá? Aqui não é proibido, é permitido. Em alguns casos, né? Lembrem-se dos casos e das suas exceções, isso é importante, em que é possível retificar. Aqui a gente tem duas palavrinhas. A gente vai trabalhar lá daqui a pouquinho a questão do retificar também, ok? Então, veja, tá? A banca, ela pega pesado com vocês na linguagem também. Tá? Gente, a banca sabe que o nível dos candidatos está cada vez maior. E aí ela tenta dificultar a vida de vocês como? Uma das formas é pela linguagem, tá? Escrever a mesma forma de uma coisa imbricada, de uma forma com um vocabulário diferente. Isso, claro, para desestabilizar vocês também. Então, é defeso, eu vou trocar por é proibido, tá? Prescindir. Prescindir, gente, tá? É uma palavra, prescindir, que tem o sentido de dispensar, de não levar em conta, tá? Então, toda vez que você ver o prescindir, você vai trocar por não precisa. Ó, esse não, ele tem que sempre aparecer, tá? Esse não, ele tem que sempre aparecer. Por quê? Olha só, o que a gente sempre sabe? Qual palavrinha que a gente lembra de prescindir? Imprescindível. Imprescindível é algo importante, certo? É algo que precisa. Mas ele é importante porque ele tem esse essa negativa, tá? O prescindir, então, prescindir ele não precisa, não é importante, precisa dessa negativa. O prescindir, ele tem essa negativa inerente à palavra, tá? Olha só uma questãozinha aqui, vamos lá. Então, sempre quando eu ver prescindir, não precisa, não é importante. Então, olha só, vamos lá. Prescinde. O que você vai fazer? O movimento é sempre o mesmo. Vou trocar o prescinde por não precisa. Então, não precisa de previsão legal a exigência de aprovação em exame psicotécnico para habilitação de candidato a cargo público. Opa, não precisa de previsão legal? Deixa eu trocar aqui, que agora eu estou analisando a questão, desculpa. Não precisa de previsão legal? O psicotécnico precisa sim. Então, por isso que ele está errado, tá? Então, qualquer habilitação, qualquer etapa ali do concurso, tudo bem, ela tem que ser prevista em edital, mas é o edital que tira da cabeça dele, é o órgão, não, ele precisa de lei. Então, o psicotécnico, ele só vai fazer parte do edital porque ele está na lei. Então, realmente, gabarito errado. Olha só mais uma questão de prescindir. A caracterização do concurso de pessoas prescinde de. Olha uma questãozinha chata aqui para a gente responder, ó. Prescinde. Ou seja, não precisa. Então, olha só, eu tenho algumas características que compõem o concurso de pessoas, mas tem uma que não precisa dessa lista. Então, pra gente, vamos lá. Pra gente caracterizar concurso de pessoas,
Preciso de participantes? Preciso. Preciso de ajuste prévio entre eles? Não. Aqui está o nosso gabarito. Então, prescinde de ajuste prévio. Não precisa de ajuste prévio. Pluralidade de condutas, relevância causal e o liame subjetivo. Ok? Então, aqui, prescindir não precisa. Agora, a gente vai entrar no que eu chamo de, na língua portuguesa, nós chamamos de parônimo, de parônimos, tá? Então, olha só, vem aqui comigo. Infligir e infringir. A diferença tá no L e no R, tá? Infligir com L, impor, aplicar pena, causar, tá? Então, vou impor, vou aplicar uma pena, vou causar. Infringir com R é desobedecer, violar, transgredir, ok? Então, infligir, L, aplicar, L, ok? A gente pode usar essas regrinhas aqui, às vezes elas ajudam. Então, eu tenho um L aqui e eu tenho um L aqui. Eu tenho um R de infringir e eu tenho o transgredir. Tem um monte de L aqui. Desrespeitar, ok? Então, essa é a diferença. Vamos completar aqui comigo, tá? Então, é causar, é impor, é aplicar uma pena. Causar, que é o L. O infringir, com R, desobedecer, transgredir. Então, vamos lá. Número 1, item 1. Se alguém infringir ou infligir as leis de trânsito, será punido. Se alguém desobedecer as leis de trânsito, então, infringir, com R. Os rapazes estão presos porque infringiram a lei seca ou infligiram a lei seca. Eles desobedeceram a lei seca. Se eles desobedeceram, infringiram. A chuva infligiu ou infringiu a plantação? Nenhuma parte se livrou. A chuva, ela causou, né? Ela, olha só, ela impôs ou ela violou? Nenhuma parte se livrou. Então ela foi algo ruim, infringiu, ok? E o juiz infligiu ou infringiu uma pena muito branda? O juiz aplicou a pena, infligiu, ok? Então, essa diferençazinha aqui entre os dois. Infligir, aplicar a pena, causar. Infringir, desobedecer. Olha mais um parzinho aqui. Ratificar e retificar, tá? Ratificar, deixa eu pegar aqui. Ratificar é confirmar, validar. Retificar, deixa eu colocar de outra cor. Retificar, retificar vai ser corrigir. Então, ou eu confirmo, que é o ratificar com A, ou eu corrijo, retificar, tá? Então, olha só. A ratificação ou seja, a confirmação a cargo do Poder Legislativo, é a segunda fase de concretização do tratado. Então, o tratado aqui
de tratado internacional, certo? Então, o tratado internacional, o presidente vai lá no órgão e tudo mais e fala: não, o Brasil está de acordo. Isso daí é uma primeira sinalização, porque quem confirma essa sinalização não é o próprio presidente, mas é o poder legislativo. Então, o legislativo ele confirma aquela decisão feita pelo poder executivo na figura do presidente. Então, realmente, gabarito certo. E aí, o que você vai fazer? A ratificação, você vai fazer aqui a confirmação. A confirmação. Ok? Perguntas até agora, gente? Eu vou entrar, é, eu vou entrar nas últimas aqui, que são pequenos pontos aqui que eu quero falar com vocês, que são um conceito um pouquinho mais chatinhos, tá? O primeiro deles é a questão do caráter precário. Gente, essa história de caráter precário, no direito administrativo e na administração pública, parece que chove. E toda vez que cai questão disso, a maioria dos alunos erra. Porque é o seguinte, quando eu falo que algo tem caráter precário, quando eu falo que algo tem caráter precário, não significa, olha só, caráter precário não significa que ele é ruim. Um ato administrativo que tem caráter precário, não é que ele é ruim, ele não tem estrutura. Significa que ele tem caráter transitório, que ele é revogável, que ele não é permanente, ele é transitório. Então, olha só, você vai substituir por que não pode ser revogado e que não é permanente, tá? Então, o precário é um sistema que pode ser revogado. Por exemplo, quando a gente está falando de autorização, concessão, permissão e autorização, por exemplo. A autorização, ela tem caráter precário, porque a administração pública a qualquer momento pode revogar. Ou seja, ela não é permanente, tá? E olha só, então, olha essa questãozinha aqui. As ações afirmativas. Vamos lá. As ações afirmativas violam o princípio da igualdade? Não, ao contrário, né? Reforçam. Letra B. Tem por objetivo propiciar aos mais favorecidos oportunidades e acesso. Opa, mais favorecidos não, os menos favorecidos. São ações afirmativas. Letra C. Demandam uma neutralidade do Estado? Não, tá? O Estado, é ele que pratica, é ele que dá essa ação afirmativa, tá? Então, não é uma neutralidade, mas é um posicionamento do Estado. Devem promover favoritismos desproporcionais? É justamente o contrário, né? A equidade. E possuem caráter precário e temporário. Exatamente isso. Gente, ações afirmativas lembra de políticas públicas, tá? Então, por exemplo, se você está precisando aí uma prova que vai cair políticas públicas ou ainda direitos humanos, é isso daqui. E Patrícia, por que eu vou falar que tem caráter precário? As ações afirmativas têm caráter precário, ou seja, elas não são permanentes, elas podem ser revogáveis. Por quê? Dentro da convenção ali de igualdade dos direitos humanos, ela justamente, dos pilares dela é que as ações afirmativas, as políticas públicas, elas têm prazo para acabar. Elas só participam de um tempo dentro da sociedade para realinhar as desigualdades, depois elas somem. Então, realmente,
elas têm caráter precário e são temporárias, tá? E agora, gente, algo um pouco mais aprofundado, porque quem nunca teve aí dificuldade em saber a diferença de material e formal, tá? Essas questões de material e formal dentro do direito, elas seguem mais ou menos os mesmos princípios, tá? Então, olha só, tudo que eu falo de material, tudo que eu falo relacionado a material, está relacionado ao assunto, à substância daquele ponto. E tudo que eu falo que é formal, tá? É relacionado à lei, porque está ali na lei. Ou ainda, está relacionado à forma, tá? Relacionado à fórmula. Por isso, formal. Então, material tem relação com assunto, formal tem relação com lei, com forma, ok? Olha essa questão aqui. Eu posso não saber quais são as fontes materiais do direito previdenciário, mas na cabeça de vocês tem que ser algo direto. Falou em material, fonte material, vai ser aquelas fontes não ligadas à lei, por exemplo. Ou seja, olha só, Constituição Federal eu já vou tirar aqui, porque é lei, certo? Constituição Federal aqui também já sai. Agora, olha só, a letra C. Fatos sociais, políticos e econômicos ensejam o surgimento de uma norma. Ou a doutrina e os costumes. E aí? Quais são fontes materiais? A letra A ou a letra C? Participem aqui. É a letra A ou a letra C? Fontes materiais. Fonte material está ligada ao conteúdo. Ao conteúdo. Muito que bem. Eu vou colocar aqui letra A, porque a letra C não é só no surgimento, mas é também na manutenção, ok? Então, fontes materiais tem a ver com 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 assunto, ok? E não com lei. E, gente, sei que é difícil, mas eu tô aqui hoje para facilitar a vida de vocês, tá? E vocês estão aqui justamente por essa frase aqui. O sucesso não acontece por acaso. É trabalho duro. Quantas horas vocês já não estudaram? Só hoje, quantas horas vocês já não estudaram? É perseverança. Depois de uma prova que a gente vai mal. Depois de um dia de estudo que não rende nada. É de aprendizado. A cada prova que vocês fazem. A cada novo conteúdo. A cada erro nas questões. É estudo. É sacrifício. Onde você queria estar agora? Eu sei que você não queria estar olhando para Patrícia. Eu sei, mas você tá aqui, porque é sacrifício. Mas acima de tudo, é amor pelo que você está fazendo ou aprendendo a fazer. Hoje pode ser tudo muito difícil, mas o que te move, mas o que te traz amor é justamente a esperança e a expectativa de ser aprovado no concurso que está chegando, tá? Depende agora de vocês, depende agora de você querer e colocar isso em prática, tá? Vejam, são pequenas frases, são pequenas palavras, mas que daqui para frente, a hora que você enxergar elas, corta de um lado, corta do outro, para que você aí
substitui aqui, substitui ali, para você não cair na pegadinha da banca, tá? Para você não cair mais nas pegadinhas aí da banca relacionados a esses termos e a conceitos dentro desse escopo aqui de juridiquês, digamos assim. E aí, alguma dessas palavras já pegaram vocês? A Carol falou que sim, né? A Carol falou que sim. Mas foi só a Carol? Prescindir. Prescindir. Gente, no início, o Gui falou aqui que sempre pegava no início. Prescindir. Gente, eu fazia assim, ó, no começo, uma ponte enorme. Porque eu ia pro imprescindir. Imprescindir é importante. Então, olha, na minha cabeça eu fazia assim, ó. Ó a volta que eu dava. Imprescindir é importante. Prescindir, não importante. Então, eu ia pro que eu sabia e voltava. Então, isso toma tempo, né? Isso toma tempo. A própria banca, ela pega independente ali da disciplina, se é direito, se é português, ela enfia essas palavras difíceis aí na prova inteira, né? Na prova inteira. Então, eu espero ter ajudado vocês com isso hoje. Espero aí que realmente não seja prescindir, retificar, ratificar, tudo isso não seja mais um problema para vocês. Anota no caderninho, faz flashcard, mas anota, né, para que vocês tenham também esse material de fácil acesso. Porque hoje aqui, falando comigo, né, eu passando para vocês, fica mais fácil. Mas ali no dia a dia que você precisa, é bom você ter isso claro em algum lugar anotado, para que você aí consiga ter um acesso rápido, uma pesquisa rápida. Ok? Isso aí, Jane. Não vai esquecer, não. Anotou, vai retomar quando for necessário e tudo mais, né? Mas daqui pra frente é usar essas palavras, tá bom? E é isso, gente. Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Professora, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu queria saber onde é que eu encontro, o pessoal falou aí na hora de analisar as questões, que o CEP vai montando cada vírgula, os três, às vezes o CEP bota vírgula, 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 e no final, às vezes, tá aquela, ou tá no meio, ou tá a resposta, ou tá errada no início, ou tá no meio. A senhora falou que tem um local, acho que só não sei se a senhora gravou um vídeo desse, falando sobre a CESP na hora de analisar. Tem algum link isso? Eu não sei, Jean, onde eu não vi essa. Jean, dentro da Tutory, ali na plataforma, tem uma parte que chama Vídeos. E aí tem o Desvendando o Sebrasp. É naquela mentoria, Desvendando o Sebrasp. Que aí eu explico que você tem a proposição inteira, né? A proposição inteira, aí você vai dividindo e vai analisando. Tá? Tem sim, já tá gravado. Tá? Belezinha. Então, tá ali na plataforma. Mais alguém? Quer tirar alguma dúvida? Não? Então tá bom, gente. Então, olha só, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, podem compartilhar, tá? Se vocês acharem uma questão, é legal, sabe? Às vezes vocês estão fazendo, independente se é múltipla escolhas, independente da banca, né? Porque eu tenho aqui alguns alunos aí de concursos diferentes, mas achou questão com essas
com essas palavras, coloca lá no grupo, compartilha, tá? Olha aí, certo, errado, vamos compartilhar isso daí pra gente consolidar cada vez mais esse conhecimento, ok? Tem simulado em novembro, sim. Tem simulado em novembro, sim, para o TSE, ok? Tá? Então, mas compartilhe. Então, achou uma pergunta que tem essa palavra ou outras palavras que causam dúvida? E às vezes vocês ficam com dúvida, vocês podem compartilhar no grupo que eu ajudo vocês também, tá? Então, façam aí esse compartilhamento pra gente não cair nessas pegadinhas aí que não é pra cair, né, gente? A gente cai uma vez, mas que seja pra cair aí no treino e não na hora da prova, tá bom? Isso aí, então, gente. Excelente noite pra vocês. Bora estudar, bora descansar e vamos, porque 99,% das pessoas aqui estão em pós-edital, tem prova, muito perto. Então a gente tem que focar. Vamos continuar, tá bom? Grande beijo pra vocês. Fiquem bem e até mais.